Muito obrigado, desde logo ao IDF pelo convite para estar aqui presente. Eu ia tentar fazer um pequeno apanhado e 2 ou 3 apontamentos, mas já não tenho tempo para fazer um apanhado, ficaria por 2 ou 3 apontamentos. O nosso tema hoje aqui é a redução da taxa social única e a reforma da segurança social, e eu lamento, mas não posso subscrever. Nada daquilo que está em cima da mesa é uma reforma da segurança social. O que nós temos são propostas. Analisámos aqui as que estão no cenário do Partido Socialista. São propostas de redução da taxa, não são propostas de reforma da segurança social. E do lado do Governo e da atual maioria, a proposta que é conhecida, que está vertida no Programa de Estabilidade, é um corte de pensões, também não é uma reforma da Segurança Social. E, portanto, acho que estamos a ser generosos quando associamos estes cenários que estamos aqui a discutir a reformas da Segurança Social. Não são, nem uns nem outros. E depois, alguns apontamentos que me parecem importantes. Agradeço especialmente ao professor Jorge Bravo a informação muitíssimo atualizada que nos trouxe, infelizmente, e subscrevo as críticas quanto à falta de transparência no Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social. As últimas contas publicadas são de 2012, o que nos prejudica a todos nós, académicos e cidadãos, na análise destas questões, e, portanto, eu agradeço os números mais atualizados. A verdade é que nós olhamos para a despesa nos últimos anos e sabemos que entre 2009 e 2013 a despesa com o subsídio de desemprego aumentou 600 milhões de euros e, portanto, se há um problema de 600 milhões de euros de despesa a mais no sistema, então vamos cuidar da matéria do desemprego e talvez não imediatamente pensar em cortar pensões que já estão a pagamento, cujo corte, aliás, o Tribunal Constitucional teve a ocasião de explicar que dependeria da existência de uma verdadeira reforma da Segurança Social. E, portanto, este é o meu primeiro apontamento. Não me parece nenhuma das duas em condições de passar nesse teste que o Tribunal Constitucional claramente deixou elencado de estar inserida numa reforma da Segurança Social. Em segundo lugar, nós temos já um nível de proteção demasiado baixo. O número de trabalhadores desempregados que efetivamente beneficia de subsídio de desemprego caiu a pique. E, portanto, nós temos que perceber que não basta manter o sistema como está, é preciso começar a reagir, ou reduzindo o desemprego, ou assumindo com coragem que vai ser preciso abrir um pouco o âmbito dos beneficiários que se podem proteger com este tipo de medidas. Uma das razões pelas quais a Segurança Social está em dificuldade é não só o aumento do desemprego, mas também a queda do salário médio que é pago em Portugal. Com a notável exceção do ano de 1988, nos últimos 50 anos, a percentagem do produto interno bruto que afeta a remuneração do trabalho nunca foi tão baixa, nos últimos 50 anos. E, portanto, quando estamos a falar disto, estamos a falar de uma erosão tremenda sobre aquilo que é a base sobre a qual vai incidir a TSU. E, portanto, antes de começarmos a falar só do denominador, podíamos falar também do numerador durante um bocadinho. Onde é que está este dinheiro que, em percentagem do PIB, e, portanto, não tem a ver com a atual situação de crise económica, tem a ver com uma perda relativa de peso dos salários naquilo que é o mix interno da afetação da riqueza produzida no país. Esse dinheiro não está a ir para salários, está seguramente a ir para outro sítio qualquer. E, se calhar, valia a pena pensar se não deveria voltar. Queria também sublinhar uma coisa e agradecer ao Dr. Vieira da Silva a explicação da bondade da afetação dos 4% do IRC à segurança social do ponto de vista do equilíbrio entre as empresas, porque essa é uma explicação que não está no relatório suficientemente precisa e que é efetivamente interessante. Agora, nenhuma das duas medidas, tirando a medida do bónus-malus, que também ninguém falou e que eu, portanto, julgo que será mais ou menos consensual, de penalizar as empresas com excessiva rotatividade e beneficiar aquelas, por outro lado, que geram emprego estável, a verdade é que a redução da TSU para as empresas não é expectável que venha a criar emprego. Ela insere-se, aliás, na velha lógica de que é preciso reduzir o custo unitário do trabalho, e essa é uma lógica que está por demonstrar que seja verdade, porque quando se pergunta aos empresários, e não é por acaso que, como foi referido, as isenções para efeito de contratação pura e simplesmente não produzem efeitos, é porque as pessoas não estão a contratar, não é por causa do montante da TSU. E quando se vai perguntar aos empresários porque é que eles têm uma má perspectiva sobre o desenvolvimento da atividade económica, eles respondem falta de procura
custos de financiamento na banca e custos de contexto, onde, aliás, e como já foi aqui assinalado muito bem, se incluem os custos da eletricidade. Ora, eu acho muito curioso ver uma certa matriz mais liberal, que quer um mercado mais livre, e depois acha que se pode substituir aquilo que são o entendimento dos próprios empresários. Quer dizer, há que ouvir o mercado para o bem e para o mal. E o que os empresários nos dizem é que o problema deles não é nem o IRC, nem a TSU, são muito outras coisas às quais ninguém vai atender. E, portanto, o que vamos fazer aqui é dar um prémio às grandes empresas, mais pequeno às pequenas empresas, especialmente às que estão nos setores protegidos, a troco de quê? Provavelmente nada, nem crescimento económico, nem geração de emprego. E, portanto, eu acho que é preciso avaliar com muita atenção qualquer tentativa de redução. Eu preferiria ver, francamente, sei que as empresas não gostariam, preferiria ver a manutenção da TSU das empresas e a afetação na mesma do IRC ao financiamento do sistema, porque ele bem precisa de ser reforçado do ponto de vista da sua estabilidade financeira. Por último, e para compensar e manter aqui os nossos timings, queria salientar mais um aspecto. Do ponto de vista dos trabalhadores, este é um presente envenenado. A redução de 4% é uma redução que tem depois uma consequência a nível da pensão futura. Estamos a introduzir para uma geração de contribuintes que durante 10 anos vai estar a pagar uma taxa um pouco reduzida, supondo que se aplica o mecanismo depois de reposição do desconto. Mesmo assim estamos a criar uma bolha, uma pequena geração que vai ter uma reforma diferente com as mesmas regras. E isto, a mim, faz-me alguma confusão. E, em segundo lugar, eu percebo o argumento de que é uma forma de injetar liquidez nas famílias e normalmente seria impossível fazê-lo com a redução da sobretaxa do IRS, mas o PS também propõe um imposto negativo, e eu aqui fico confuso, porque a partir do momento em que se propõe um imposto negativo, então a baixa da sobretaxa do IRS já chega a todas as famílias e não só àquelas que pagam IRS. E, portanto, se o que o PS quer é gerar liquidez nas famílias, eu diria que a soma de redução mais acelerada, ou até já, da sobretaxa do IRS com a consagração do imposto negativo permitiria chegar a todas as famílias sem mexer na TSU dos trabalhadores e, acima de tudo, sem criar aqui uma bolha, uma geração de pensionistas, futuros pensionistas, que vai ter uma reforma mais baixa do que aquela que normalmente teria. Por fim, só mesmo última nota, para salientar o seguinte, que é, do ponto de vista desta redução da TSU dos trabalhadores, estamos aqui também a discriminar negativamente, e aí eu concordo com o ponto que fez, estamos a dar mais liquidez a quem já tem ordenados mais altos, e isso, do ponto de vista da equidade e da redistribuição de riqueza, é muitíssimo discutível. Para finalizar mesmo, a TSU pode ser uma ferramenta de instrumento, pode prosseguir finalidades extrafiscais que não têm a ver com o financiamento do sistema, seguramente, mas a TSU é agora um martelo que serve para todos os pregos que nos apareçam à frente? Não pode ser. E, portanto, talvez ter mais ponderação na elaboração deste tipo de propostas e, acima de tudo, naquilo que estamos aqui a fazer, discuti-las e discuti-las de preferência com dados bastante atualizados. Muito obrigado.